Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente mergulha em Êxodo, capítulo 38. Vamos usar diferentes comentários, versões da Bíblia, para entender bem os detalhes finais ali da construção do tabernáculo. E também aquele inventário, né, dos materiais preciosos que foram usados. A ideia é tentar desvendar mesmo o significado por trás de tudo isso. Exatamente. E as fontes que a gente consultou, elas não falam só da engenharia, digamos assim, da construção física. Elas exploram muito o simbolismo, sabe? De cada peça e como o povo participou. É entender o que esses registros tão cuidadosos querem nos dizer hoje. Bom, vamos começar então com a conclusão da obra pelo Bezalel, que era o artesão principal, né? Ele finaliza ali dois itens super importantes do pátio externo. Primeiro, o altar do holocausto. É isso, o lugar dos sacrifícios de animais. Exato. Era quadrado, feito de madeira de acácia, mas todo revestido de bronze. Tinha aquelas pontas, os chifres nos cantos, e todos os utensílios também eram de bronze. E um detalhe importante: argolas e varais para poder carregar. E essa questão da portabilidade, ela é fundamental. As argolas, os varais, não era só para facilitar o transporte no dia a dia. Isso ressalta muito a natureza provisória e itinerante do tabernáculo ali no deserto. Já apontava, de certa forma, para um lugar fixo no futuro, um templo. Mas, principalmente, simbolizava que Deus estava ali, se movendo com o povo. A presença dele era móvel. Faz todo sentido. E o segundo item finalizado ali no pátio foi a bacia de bronze. Era usada por sacerdotes se lavarem, se purificarem antes de servir no santuário. E aqui tem aquele detalhe que sempre me fascina: a origem do material da bacia. Ah, sim, é muito interessante. Foi feita com os espelhos de bronze polido que foram doados pelas mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro. Isso é incrível de pensar. Os espelhos daquela época não eram como os nossos, de vidro. Eram de metal polido, provavelmente bronze. O reflexo era, assim, mais opaco, sabe? Menos nítido. Imagino. E o ato de entregar a esses espelhos objetos tão pessoais, ligados à aparência, talvez à vaidade, era um gesto de profunda devoção. Significava colocar o serviço a Deus, a beleza interior, acima da preocupação com a aparência externa. Tem até uma ligação com o que Pedro escreve depois, né? Sobre o adorno interior. Nossa, que paralelo forte. Era uma inversão de valores muito poderosa. Entregar o espelho era tipo desviar o olhar de si mesma para focar em Deus. Um ato de abnegação. O simbolismo continua, né? O altar do holocausto, com sacrifícios, aponta direto para a necessidade do perdão dos pecados, através de um substituto. Sim, a expiação. E a bacia com água da purificação representa essa limpeza necessária. É como um batismo, né? São passos claros na jornada espiritual. Primeiro o sacrifício pelo pecado, depois a purificação para poder se aproximar de Deus. Exatamente. E é bom colocar isso no contexto cultural da época. Era muito diferente, por exemplo, da visão lá do Egito, onde o faraó era quase um deus. A Bíblia, desde Gênesis, diz que toda a humanidade foi criada à imagem de Deus. Isso traz uma ideia de igualdade fundamental. Interessante essa comparação. E o pátio do tabernáculo, onde ficavam o altar e a bacia, era um espaço acessível. Qualquer israelita que se arrependesse podia ir até ali. O perdão era o centro, mas ele tinha um custo, né? Representado pelos animais sacrificados. Tudo isso, claro, apontando para o sacrifício definitivo de Cristo, como o livro de Hebreus vai explicar depois, o custo supremo. Além desse simbolismo todo, que é riquíssimo, o texto de Êxodo 38 também é muito prático, quase administrativo. Tem um inventário detalhado, minucioso mesmo, dos metais usados: ouro, prata, bronze. Sim, e tudo registrado pelos levitas, que eram a tribo responsável pelo serviço do santuário, e sob a supervisão de Itamar, que era filho de Arão. E as quantidades são impressionantes, né? Olha, são de cair o queixo. As fontes que a gente viu calculam mais de 1 tonelada de ouro. 1 tonelada. Quase 3,5 toneladas de prata. E essa prata foi usada especificamente nas bases que sustentavam toda a estrutura do santuário. E ainda umas 2,5 toneladas de bronze. É muita coisa para um povo que tinha acabado de sair da escravidão. Muito mesmo. De onde veio tudo isso?
Bom, provavelmente uma combinação, né? As contribuições voluntárias do povo, que foram muito generosas, como o texto sempre frisa, talvez bens que eles trouxeram do Egito quando saíram, e possivelmente despojos de guerras que enfrentaram no caminho. E essa questão da voluntariedade é chave, né? Não foi só doar o material, foi também doar tempo, doar talento. Como a gente viu com Bezalel e Aholiabe, os artesãos principais que foram capacitados por Deus para fazer a obra. Sem dúvida, a participação foi ampla, e essa precisão toda no registro, item por item, quanto de cada metal, isso sugere um princípio muito importante, que vale até hoje: transparência e responsabilidade na gestão dos recursos que são consagrados a Deus. Mostra esse cuidado em prestar contas do que foi recebido e como foi usado na obra divina. É verdade, um modelo de administração. Agora, mesmo com toda essa riqueza material, toneladas e toneladas de metais preciosos, um verdadeiro tesouro. Uma das fontes que lemos traz uma reflexão importante sobre o que era realmente valioso ali. Sim, por mais impressionante que fosse o valor de todo aquele ouro, prata e bronze acumulado, o ponto central, o valor supremo do tabernáculo, não estava no metal. Estava na oferta oferecida por Deus. A redenção. Exato. A promessa de redenção, de reconciliação, que aqueles sacrifícios no altar apenas simbolizavam, apontavam. Sem essa oferta divina, sem esse propósito redentor, todo aquele metal seria só decoração cara. É a redenção que dava sentido a cada detalhe. Perfeito. Então, recapitulando o que a gente conversou sobre Êxodo 38, vimos os detalhes finais da construção do altar e da bacia, esse simbolismo forte do sacrifício e da purificação. Vimos a generosidade incrível do povo nas doações voluntárias, tanto de bens quanto de talentos, a importância da responsabilidade, da transparência na gestão desses recursos e, acima de tudo, essa mensagem central de que a redenção que vem de Deus é o maior de todos os tesouros, muito além de qualquer riqueza material. Isso mesmo. E acho que, baseado no que a gente leu, fica uma provocação final para quem nos ouve refletir. O tabernáculo era, por definição, temporário, móvel. A ideia que se desenvolve depois na Bíblia é que hoje os próprios crentes se tornam santuários, lugares onde a presença de Deus habita. Sim, o templo do Espírito Santo. Exato. Então, se é assim, como aqueles princípios todos que a gente viu em Êxodo 38? Como a dedicação dos nossos recursos, dos nossos talentos, a busca constante por purificação, o serviço voluntário, a responsabilidade, como tudo isso pode inspirar e moldar a nossa vida espiritual hoje? Como a gente vive essa realidade de ser um tabernáculo ambulante, portador da presença divina no nosso dia a dia? Fica aí a reflexão.